Olá novamente, pessoal, sejam bem-vindos aqui à segunda aula dessa semana. Na aula anterior a gente ficou ali no Taylorismo, né? A gente estava falando da Revolução Industrial em si, primeira fase aí na Inglaterra, né? E chegando no Taylorismo, que era o método de trabalho adotado nessa primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Então, o trabalhador ele tem o seu local de trabalho, o seu posto de trabalho, e sua função dentro da indústria ela é específica, né? Seja como naquele filme Tempos Modernos que nós também vimos em sala de aula, né? Seja acochar parafuso, seja fiscalizar trabalhadores, seja ser o segurança da indústria, né, da fábrica. Então, cada um tem a sua função. Esse é o Taylorismo, a ideia do Taylorismo é isso. Na aula de hoje a gente vai começar pegando o ponto da segunda revolução industrial, certo? No final do século XIX, iniciando aí no século XX, nos Estados Unidos. Então, por segunda revolução industrial, a gente tem como fonte de trabalho, né, aquilo que vai ser o objeto fim daquele trabalho, a indústria automobilística, né? Então, no contexto dos Estados Unidos, havia, por exemplo, um grande empresário, Henry Ford, né, que vai desenvolver essa indústria automobilística, certo? E aí ganhou, né, o apelido, o nome, né, através da homenagem a esse empresário, o Fordismo, né, que nesse período aí estava se utilizando muito o aço, né, na indústria, né, no mundo do trabalho, o aço, né, essa liga metálica é muito utilizada, né, a siderurgia, de maneira geral, é aplicada aos montes, né, então, assim, a principal fonte de trabalho, onde tinha muitos empregos, era através dessa indústria, então, e nessa indústria, dentro de cada fábrica, havia a esteira mecânica, né, aperfeiçoando aquele trabalho que já era feito na primeira revolução industrial com a prática do Taylorismo, né, setorização das funções, agora se insere dentro de cada indústria as esteiras mecânicas numa tentativa de acelerar ao máximo a produção do trabalho nessas indústrias. Então a gente tem o Fordismo, né, na segunda revolução industrial, a prática desse trabalho acelerado, né, com as esteiras mecânicas, né, utilizando aí como matéria-prima o aço, né, nas indústrias, para acelerar o trabalho. E a produção automobilística é acelerada nesse processo, tá bom? Então, vou baixar aqui um pouquinho, né, seguindo aqui o conteúdo do nosso livro, aqui na página 14, né, que é ainda no primeiro capítulo. Então, há uma revolução, é considerada a revolução nessa segunda fase, né, aí, com a indústria automobilística, porque essa prática de aceleração do trabalho, né, aprimoramento, né, e a indústria automobilística ela se espalha, né, para muitos países. Então, esse conceito de revolução porque modifica mesmo o mundo do trabalho. Aquela empresa que não acelerasse a sua produção ao máximo, essa ideia do Fordismo, né, ela iria ficar para trás, ela iria falir, né? Então, você sabe que no mundo capitalista, né, os empresários eles tomam medidas, né, para que as suas empresas possam se destacar e não ficar para trás. Então, isso se espalha aceleradamente também no mundo do trabalho, tá? E aí, indo um pouquinho mais adiante aqui, nos anos 40, né, aqui já no século XX, no Japão, a gente vai ter uma nova fase, né, dessa segunda revolução industrial nesse sentido, tá? Então agora a gente vai ter uma continuidade nesse sentido, né, uma nova forma, né, de aplicar essa ideologia empresarial. Então nos anos 40 aí, Japão, né, o nome aqui, né, é Kishiro Toyoda, né? Então, tirando aí do nome próprio dessa figura importante aí do Japão dos anos 40, vai desenvolver mais uma forma de trabalho que vai ser o toyotismo, né? O nome principal que se apregoa para falar do toyotismo é esse aqui, ó. Em cima do toyotismo aqui da palavra tem just in time. Então, qual é a ideia aqui, né? A gente tem as fábricas, a gente tem as indústrias, né? Esse trabalho acelerado, como a gente viu, o trabalhador ele tem o seu setor no trabalho, sim, mas a ideia é sempre essa de aceleração. Porém, a crítica que se faz é que com esse trabalho acelerado o tempo todo, né, essa competitividade, oferecer muitos produtos para serem vendidos, isso acelera também o desgaste de matéria-prima, né? Ou seja, a natureza ela vai perder, né, os seus recursos naturais em acelerado também. E a questão que se coloca
é que eles não são repostos na natureza também com a mesma forma acelerada. Então há um desgaste muito grande, uma poluição muito grande, há um incentivo ao consumo muito grande, então fazendo com que os recursos naturais fiquem escassos. Então, no Japão dos anos 40, né, a ideia do just in time é que a produção ela é em cima da demanda. Caso uma fábrica, né, uma empresa tenha muitos pedidos de determinado produto, só então é que essa empresa vai estar fabricando esses produtos, produzindo, fazendo com que gaste só o necessário conforme a demanda. Então isso é just in time, a produção conforme a demanda. Essa é a ideia do toyotismo, certo? Entenderam bem? Então anotem essas, digamos assim, cada conceito desse, né? O toyotismo, fordismo, taylorismo, né? Sabendo o que é, o que significa, né? Essas são as informações, digamos assim, mínimas que vocês precisam conhecer a respeito disso, certo? Então, é uma produção no toyotismo que essa produção ela vai estar sempre em consonância, né, em sintonia com o mercado. O que às vezes você pode, uma coisa que fica fácil você comparar é quando nós estamos em períodos normais, que nós podemos sair livremente, passamos num shopping, às vezes há uma empresa, né, uma loja cheia de materiais, as prateleiras estão cheias, mas a gente consegue observar todas as pessoas que estão ali, ou então a maior parte das pessoas pegando os produtos o tempo todo? Muitas vezes não. As pessoas entram, olham, verificam aquilo que elas precisam, né? Aquilo que elas têm condições de comprar também, é o que elas vão levar. E a maioria dos produtos, na verdade, continuam nas prateleiras. Então a ideia do toyotismo, comparando para vocês, é que a empresa vai produzir aquele produto conforme tenha um pedido para aquilo, né? Conforme tenha a intenção de compra, né, dos clientes, certo? Passando aqui um pouquinho. Aí, pessoal, dessa forma a gente chega aí na terceira revolução industrial, né? Então a gente passando por todos esses períodos que nós estamos vendo nas aulas, primeira aula e continuando agora, chegando na terceira revolução industrial, e aí essa terceira revolução industrial a gente vai observar que ela é bem mais tecnológica, né? Ela também nos alcança nos dias atuais a partir do momento em que nós vemos bastante modernização, né, no setor da robótica, né, biotecnologia, física, né, química e informática, né, que está em constante mudança. Essa é uma fase que, de certa forma, ela não foi ultrapassada. Por mais que queira se falar, né, que existem outros tipos, né, de revolução em outras áreas, mas a gente observa claramente que a física, a química, a informática, biotecnologia e robótica ainda estão em constante evolução, certo? Uma das partes que a gente pode caracterizar como também fazendo parte da terceira revolução industrial, que atinge claramente aos transportes como um agente de globalização, tá? Lembrando para vocês que tudo que a gente está falando nessa aula, claro que a gente tem que dar o desconto do que nós estamos vivendo hoje, no sentido da quarentena, certo? Então a gente sabe que no momento nós não estamos podendo nos deslocar o tempo todo, na hora que a gente quer, mas essas mudanças, essas transformações que o professor está falando para vocês nessa aula, elas são independentes de quarentena ou não, né? Elas acontecem no mundo sim, né? O tempo todo, principalmente aqui a terceira revolução industrial, é claro. Então, os transportes, né? A gente vem da globalização no seu início, né? Com as caravelas, com as embarcações. Segunda revolução industrial, a gente vai começar a tratar aí, né? De o transporte de produtos e mercadorias através dos trilhos de trem, né? Já na primeira revolução industrial, no sentido que foi construída estradas, trilhos de trem, né? Para transportar os produtos têxteis, né, da primeira revolução. Na segunda a gente tem o transporte automobilístico, né, então aí por si só a gente tem uma mudança muito grande, né, então a gente vai chegando, passando de revolução em revolução até chegar nessa terceira revolução e aí a gente tem transporte, por exemplo, as cargas são transportadas por aviões, né, trens evoluíram para metrô, né, transporte a cavalo foi substituído por transporte
digamos assim, com o combustível fóssil, né? A gasolina, por exemplo, o álcool, né? As motocicletas que também se modernizaram. Então, você vê que hoje, até mesmo em períodos de quarentena, né? O transporte, por exemplo, através de motos, né? Com os entregadores, né? De iFood, etc. e tal, é muito grande, né? Os ônibus, com o tempo, também foram se modificando, né? O transporte público. Enfim, né? Na nossa cidade tem vários pontos de ciclismo, né, as bicicletas públicas, né, que são colocadas, apesar de que no momento, como eu já falei, nós não estamos podendo utilizar, mas é algo que vai se inserindo na sociedade de maneira geral. Uma imagem aqui da página 15 aqui embaixo, né, que vai ser muito marcante para a gente é essa, né, as caravelas, as embarcações, com o tempo foram se modificando. Hoje a gente tem esse porta-containers, né, que são, né, alguns dos maiores navios que temos no mundo, né, e transportam mercadorias, né, no Brasil para a Europa, para a África, etc, etc. E vem também da Ásia para cá, né, da Europa para cá, dos Estados Unidos para cá, etc. E tal. Então, aí é a evolução nos transportes. Aqui na parte da evolução tecnocientífica, né, o que eu posso destacar para vocês é que justamente nessa parte está em constante evolução e hoje em dia que está sendo utilizado mesmo, né, pelo fato da quarentena também, né. Eu passei a falar muito essa palavra quarentena aqui nessa aula devido ao fato de que a gente está utilizando muito. Por exemplo, pergunte aí os seus responsáveis ou até vocês mesmos, alunos, né, devem ter algum desses aplicativos, devem utilizar em algum momento da vida de vocês ou os responsáveis de vocês fazem operações com esses aplicativos que estão passando aqui na tela, certo? Para comércio em geral, também empresas estão cadastradas nos aplicativos, e a gente pode consumir os produtos dessas empresas através de poucos cliques, certo? Fazer pedidos online, etc, etc, como a gente sabe, né? Então é isso a ideia. E aí, nesse sentido, né, geógrafos como Milton Santos falam da ideia da aldeia global, né, que essa ideia da gente estar próximo de tudo o tempo todo, né, no mundo, né, com os aplicativos, né, com a internet, a gente se sente realmente que estamos próximos uns dos outros mais do que nunca, né, mas aí vem aquela crítica, né, será que todo mundo tem acesso? Agora, novamente, a gente vê a dificuldade dos mais pobres a ter acesso, né, a fazer transferência, receber, né, benefício do governo através do aplicativo, por exemplo, da Caixa, né. Então, até que ponto isso é verdade, né? A gente tem que pensar nisso. Então, o mito da aldeia global, né? É um mito, né? É uma ideia de que o mundo está próximo, é tudo acessível, né? O espaço mundial ele conecta as pessoas, né? O tempo todo, mas às vezes tem pessoas que não têm tanto acesso, né? Não são incluídas nesse processo. Aí, gente, a gente chega no capítulo 2, os organismos internacionais, como o efeito da globalização. O mundo geopolítico no pós-guerra, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ficam as duas potências hegemônicas, né? Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E aí a Organização das Nações Unidas, né, juntam aí vários países, né? O Brasil também faz parte disso, né? Foram 61 países que assinaram, né, o tratado. E aí a ONU ela serve para tentar diminuir, né, aí controlar, né, a paz mundial. E tem vários órgãos que fazem parte dela, para ajudar nesse sentido. Vou passando aqui a página, vou parar só na parte que eu quiser fazer algum destaque, tá certo? Hoje nós estamos falando muito sobre a Organização Mundial da Saúde, OMS, porque o que nós passamos no mundo hoje trata-se de ordem de saúde pública, né? Então, é um órgão muito falado nos dias atuais. Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, realiza empréstimos para países com crises financeiras, para evitar, né, novas crises econômicas mundiais que geraram, né, a Primeira e a Segunda Guerra, tá certo? Principalmente a Segunda, né? Temos aí o G20, o grupo das 20 maiores economias, né, mundiais, que estão constantemente discutindo, né, o papel dos seus países para esse grupo, né, de importância relevante na economia. Aí tem o G7, o G8 também, né, das principais economias, e aí o BRICS, que nós fazemos parte enquanto brasileiros, né? Então o BRICS, ele nos atinge diretamente, né? Faz parte aí da nossa realidade pelo fato de estarmos entre esses países emergentes que compõem o BRICS, como nós vimos nas aulas presenciais. Chegando aqui no terceiro capítulo, os blocos econômicos da Europa e da África, o que eu quero fixar com vocês aqui nessa revisão são esses pontos aqui, ó. 5 pontos, certo?
Zona de preferência tarifária, né? Os países que fazem parte de um mesmo bloco em comum, né? A ideia é que eles facilitem uns para com os outros transportar mercadorias entre eles com as tarifas reduzidas ou até mesmo zeradas, tá? Ponto 2, zona de livre comércio, é que entre aqueles países que são membros do mesmo bloco, eles possam transitar e ser facilitado o livre acesso para eles com acesso de pessoas e mercadorias com a mesma temática, assim, de, tipo assim, ser facilitado todo tipo de comércio entre eles, certo? Tirando impostos, incentivando, né, as mercadorias irem, voltarem, as pessoas também, certo? Terceira união aduaneira trata principalmente referente às fiscalizações em portos, né, aeroportos nesse sentido também. Então, em determinadas regiões, os países que são vizinhos, né, por exemplo, aqui no Mercosul, né, os países aqui do continente sul-americano, né, ter parcerias, né, para facilitar esse comércio, porque às vezes os países são vizinhos e nem tem uma boa relação comercial devido à dificuldade de fazer comércio entre eles, né, principalmente pelo fator dos impostos, tá? Mercado comum é quando aqueles países de um mesmo bloco também, né, tem taxas de juros, né, reduzidas e retiradas, né, para que eles possam estar realizando as suas negociações financeiras, às vezes até com a mesma moeda, né? Por exemplo, o euro, né? Na Europa é uma moeda que quase todos os países utilizam, né? Então, o ponto 5, a União Econômica e Monetária, que vai dizer diretamente em relação a parcerias nessa área comercial 100%, né? E aí, mais um exemplo que é dado da zona do euro, né, da Europa, onde a maior parte dos países utilizam o euro, né, e fazem parte desse bloco econômico nesse sentido, certo? Recebe o nome de União, né, que é batizado como União Europeia, mas funciona, né, como um grupo, um bloco, né, de países que têm esses interesses em comum, certo? Recentemente, a Inglaterra está requisitando aí a sua saída, né, foi aprovada e tudo, e ela já não utilizava, né, o euro como moeda principal, né, utiliza a sua própria moeda. Beleza. Então é isso, né, nessa parte aqui. Aí vai falar da União Europeia, né, a gente já viu isso detalhadamente também em sala, né, e aí a gente fica por aqui nesse capítulo 3, tá? Nessa semana a gente vê até o capítulo 3. A partir da próxima aula a gente vê realmente aí a partir do capítulo 4, né? Dando continuidade às nossas aulas, certo, pessoal? Eu vou deixar uma atividade para vocês no sistema, certo? Na agenda Edu. Vocês dêem uma olhadinha lá e respondam essa atividade. Vai ser com base nesses 3 capítulos, 1, 2 e 3, até onde nós vimos e paramos aqui, tá? Então, um grande abraço a todos. Espero que todos estejam e fiquem bem. Nós vamos sair dessa mais fortes com a graça de Deus, certo? Espero revê-los em breve na escola, fisicamente, tá? E enquanto isso, eu espero contar com a participação de vocês nessas aulas online, né? Seja gravada, seja ao vivo, tá certo? Espero que vocês possam tirar o melhor proveito. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode procurar a coordenação que ela repassa para a gente as demandas de vocês, tá bom? Abraço em todos. Tchau, tchau.